E aí, galera, aqui é a Ariadne. No episódio de hoje a gente vai falar sobre diversidade, que é algo mega importante, mas dentro da diversidade tem algumas causas mais conhecidas pela galera, que a gente não vai falar hoje. O papo de hoje é sobre neurodiversidade. Você sabe o que é? E você sabe que profissionais com transtorno do espectro do autismo ainda são uma reserva de talentos praticamente inexplorada? Oi, pessoal, eu sou a Milene e hoje a gente tá aqui pra entender e admitir que sim, existem outras maneiras de se pensar, que não necessariamente tem um padrão linear e que tá tudo bem. E para esse papo, a gente chamou a galera do Hackathon Autismo Tech e da Infinity. Fala pessoal, prazerzaço estar aqui com vocês. Eu sou Guilherme Estevão, um dos organizadores do Autismo Tech, trabalho de FIAP também. Estamos com esse projeto há mais de 3 anos e é um prazer dividir a mesa, conversar um pouco sobre neurodiversidade. O Magalu que já tem uma história dentro do projeto bastante importante e relevante, e é sempre positivo, né, a gente trazer à luz o tema da neurodiversidade e da inclusão com protagonismo. Tamo juntasso. Isso aí, Guilherme. Opa, pessoal, meu nome é Caio, eu sou um dos fundadores da Infinity Evo, uma startup que está organizando o Hackathon Autismo Tech, e é um prazer estar aqui com vocês para a gente bater um papo sobre essa neurodiversidade. Opa, pessoal, meu nome é Joyce, sou uma das fundadoras da Infinity também, junto com o Caio, Elise, e também uma das organizadoras do Autismo Tech, e estou super animada pelo papo de hoje. Opa, galera, meu nome é Marcelo Fernandes, eu faço parte aqui do time da Infinity Evo, e é um prazer estar falando com vocês aqui sobre um assunto tão importante, tão relevante nos dias de hoje. Olá, pessoal. Meu nome é Elise Lisboa, sou psicóloga clínica, doutora em psicologia escolar e do desenvolvimento humano. Sou também multiplicadora da Classificação Internacional da Funcionalidade em Capacidade de Saúde, a CIF, e cofundadora aí da Infinity Evo. Um grande prazer estar podendo compartilhar esse tema tão importante, como todos disseram, aqui com vocês. Prazerzão estar com vocês aqui. Obrigada. Boa. Neurodiversidade, como a Milene estava falando, né, é um jeito diferente de pensar que a gente entende que existe e que não por isso é melhor, pior, é simplesmente diferente. E dentro desse guarda-chuva da neurodiversidade cabem diferentes jeitos de pensar, né, diferentes jeitos de processar as informações, diferentes jeitos das coisas serem percebidas e processadas no cérebro. Então, cabe o diagnóstico de autismo, cabe de TDAH, de altas habilidades e outros diagnósticos que têm por base a alteração ou a diferença no neurofuncionamento. Então, a neurodiversidade é um guarda-chuva bem amplo que fala de todos que pensam ou processam as informações de maneira diferente, entre aspas, né, do que a gente está acostumado a ver dentro da maioria também, entre aspas, né, dos neurotípicos. Eu sou a Joyce, uma pessoa neurodiversa. Falo que a neurodiversidade, além desse guarda-chuva, a neurodiversidade é uma questão que não é somente estar dentro do espectro do autismo, ou estar somente no TDAH, ou somente altas habilidades. Também está numa ansiedade que a gente tem, está dentro de um distúrbio do sono que a gente tem. Então, eu acho que o aspecto neurológico e mental que funciona diferente, ele é um aspecto da neurodiversidade, e esse tema é muito importante da gente levar e falar para as pessoas, porque quantas de pessoas que a gente conhece no nosso dia a dia que tem algum funcionamento diferente, que pensa diferente, que talvez acorda quando todo mundo está dormindo, ou tem um relógio biológico diferente e a gente não consegue lidar com essas diversidades, ou tipo uma maneira diferente de pensar na caixinha. E o quanto é importante a gente poder abordar esse tema, para a gente poder falar também de inclusão e de acessibilidade para essas pessoas, né? É um condicionamento invisível, como o autismo, aqui no meu caso, de alto funcionamento, é uma condição que as pessoas não enxergam, então é muito comum as pessoas me abordarem e falar: nossa, você não parece autista, você nem parece que tem deficiência, você nem parece que é neurodiversa. Claro que não pareço, porque é uma coisa que está na minha cabeça, é uma coisa que está no meu funcionamento, e a inclusão e acessibilidade, no meu caso, não está na questão do que as pessoas estão enxergando, mas é nas atitudinais, é a questão da empatia, e é isso que a gente quer trazer aqui hoje dentro dessa temática. Eu acho que trazer essa discussão, né, acho que tira, primeiro
Primeiro que tira uma discussão que até então era muito invisibilizada, né, que é justamente a parte da neurodiversidade, que é conviver com quem pensa diferente da gente, com quem tem outra visão de mundo, e justamente a gente trazendo essa discussão, a gente consegue pensar em soluções, em outros aspectos que vão ajudar essas pessoas neurodiversas e ajudar as pessoas neurotípicas a conviverem de forma harmoniosa, de um extrair o melhor do outro, né? Acho que esse é o ponto. Boa. Eu tenho uma pergunta que é: como acontece essa inclusão? A gente ouviu vocês falarem muito sobre a inclusão, e aí me veio essa pergunta de como acontece essa inclusão quando falamos no mercado de trabalho? Eu posso trazer talvez a minha experiência de mercado de trabalho, e uma das coisas que a gente sempre fala, e isso vai para todo o aspecto da deficiência, mas principalmente na neurodiversidade, que é uma condição invisível, que o melhor caminho para a gente poder incluir qualquer pessoa com características, com as suas particularidades, é perguntando para ela como ela se sente confortável diante de certa situação, diante de certo ambiente, de como a gente consegue adaptar o ambiente para ela. Eu dou aqui um exemplo. Quando eu trabalhava no Comitê Paralímpico, uma coisa que eu tinha muita dificuldade, é uma coisa que é da minha característica, né, estando dentro do espectro, que é a questão de entrada sensorial. Então eu recebo com muita intensidade entrada de som, de cheiro, de todo o aspecto, né, sensorial. Então eu me canso muito mais rápido, e por esse cansaço mais rápido, né, uma das coisas que a gente foi descobrindo foi que, como era um centro de treinamento que eu trabalhava, então em picos que tinha eventos extremamente gigantes e que tinha muito barulho, eu tirava férias, eu trabalhava de home office. E agora que eu tô aqui dentro da ZUP, né, a minha melhor adaptação foi o home office, e isso foi bem antes da pandemia de fato acontecer. Então trabalhava quase 100% em casa antes da pandemia, já por causa dessas entradas sensoriais. Mas tudo isso, eu acho que de adaptação que eu tive foi muito de conversa que eu tive com os meus gestores, com a minha liderança, e da empatia deles poderem compreender que esse tipo de adaptação, esses pequenos detalhes fazem toda a diferença na nossa entregável, no nosso comportamento, né? Um outro exemplo que eu gosto de trazer, não somente na minha experiência, mas uma coisa que eu penso: eu sou UX designer, né? Trabalho diretamente com a experiência do usuário e principalmente com acessibilidade. E uma coisa que eu sempre trago quando eu falo da temática de acessibilidade para desenvolvedores e designers, quando a gente cria aqueles formulários gigantes, né? Que é infinito, que quase não termina, e a pessoa tem ansiedade e ela não consegue terminar aquilo de uma maneira rápida, e tipo, se dá erro no formulário gigante, aonde tá esse erro? Aonde eu pontuo? Tá em vermelho? E se essa pessoa que tem ansiedade não enxerga, como eu consigo identificar? Preencha os campos que está em vermelho, mas como eu faço isso? E o quanto a gente dá de frustração para essas pessoas quando a gente não pensa nessas mínimas experiências. Então, a experiência do usuário, e quando a gente fala de neurodiversidade, é muito da empatia e principalmente da questão de conversar com o outro de fato, pra gente de fato conseguir calçar o sapato das pessoas e conseguir pensar em saídas e possibilidades de como a gente de fato pode adaptar os ambientes de trabalho para esse público. Eu gosto muito de uma experiência que você compartilha também, Joyce, que você trouxe no projeto ano passado com a Amanda, né, na época do Comitê Paralímpico também. Eu lembro daquele lance da sobrecarga também, que você tomava uma ducha. Esse exemplo ficou bem marcado para mim também, que eu acho que é um detalhe massa também que você trouxe naquele começo de hackathon ano passado. Sim, eu me lembro que quando eu trabalhava no comitê, como às vezes tinha eventos gigantes e às vezes eu não conseguia, às vezes era pega de surpresa, uma coisa que eu aprendi com uma psiquiatra, né? Minha psiquiatra sempre falava: toma banho, toma ducha de água gelada quando você estiver estressada. E eu nunca levei na seriedade, né? Eu tô com ele quase 6 anos já. E aí, quando eu tava lá no comitê, lá tinha os vestiários, né, dos atletas. E aí eu fui, teve um dia que eu tava muito estressada e eu me lembrei desse conselho de uma psiquiatra. E aí no dia seguinte eu levei uma toalha, né? E aí eu entrei na ducha quando tava no pico de excesso de informação. Quando eu tomei a ducha, parece que aquele curto-circuito que tava na minha cabeça desligou assim do nada. E aquilo pra mim me fez muito bem. E aí eu percebi que quando eu terminava de tomar a ducha e voltava pro escritório, eu voltava meio que zerada pra dar continuidade nas minhas demandas.
demandas, né? E isso foi muito da liberdade da Amanda, da minha gestora, de tipo, eu chegar pra ela e falar, Amanda, eu posso tentar meio que tomar uma ducha aqui dentro do CPB quando eu precisar? Aí ela olhou assim com uma certa estranheza, mas ela, tá bom, se fizer bem, só vai. E aí, quando as pessoas no começo olharam com uma certa estranheza, mas depois de algum tempo a gente viu que estava tendo resultado. E aquilo que as pessoas olhavam com estranheza no começo, depois acabou sendo natural, né? Então as pessoas sabiam, quando eu saía com a bolsa que estava toalha, eles sabiam que ia tomar a ducha, mas eles sabiam que ia ser positivo, né? Então eu acho que tem muito disso também, né? O quanto, quando a gente fala do autismo, tem certas estereotipias, né? Certos comportamentos que não é muito comum dentro do padrão normal, normativo, né? Neurotípico de ser, quando a gente olha esses comportamentos, sempre olhamos com estranheza, sendo que essas estereotipias, talvez de se balançar, ou de fazer algum barulho, de tomar um banho, seja um meio dessa pessoa se sentir confortável diante do ambiente que está. Então, além dessas adaptações que a gente faz no nosso cotidiano em relação às pessoas neurodiversas, é o quanto a gente está respeitando ou olhando com certa estranheza ou preconceitos sobre essas ações, né? Eu acho que até tem empatia, né? Acho que esse é o ponto principal, né? Sim, e é legal esse ponto de você falar, Joyce, porque eu acho que traz muito desse cuidado que o gestor tem que ter com as pessoas que ele está liderando, né? O olhar e entender como cada pessoa é, de fato, né? Para ele saber como ele vai dar aquele apoio para cada pessoa, que, tipo, às vezes acaba acontecendo que o gestor não tem essa especificidade da pessoa, né? E aí não dá atenção, não cuida como funcionário. Esse é um dos pontos que a nossa startup está mais ou menos focando, né? Que é justamente no mercado de trabalho, porque é algo que a gente vê que tem uma necessidade tanto do lado da pessoa neurodiversa quanto do lado da empresa. Então, as empresas, elas não têm ainda esse contexto, esse panorama do que é a neurodiversidade, de como que eu devo receber essa pessoa dentro do meu ambiente. É muito simples, assim, no geral é muito simples, né? É a questão de perguntar para a pessoa, né? É a questão de ter um perfil daquela pessoa e falar, olha, isso daqui a gente consegue adaptar dentro do nosso escritório, vamos fazer home office, vamos fazer outras coisas para receber essa pessoa da melhor forma possível para depois não ter uma decepção de ambos os lados, né? Ari, uma experiência que eu aprendi no Hackathon ao longo desses anos também é que muitas vezes a gente trabalha na perspectiva de adaptar o que temos para o outro vir para o nosso mundo, né? E dentro desse processo de contato direto com a comunidade neurodiversa, eu aprendi que eu tenho que ir para aquele mundo e me adaptar lá. Eu acho que isso muda totalmente o jogo também. Eu acho que isso é empatia exercida na prática, né? Que nem a gente tem uns frameworks dentro, os toolkits de não sei o que lá, tá? Mas quando usar essa parada, como é que fala, né? Eu tenho muito essa experiência própria também. É muito rica, te desconstrói como ser humano baseado no que você carrega já estruturalmente, da sua educação, da sociedade como um todo, versus a de inclusão de fato na ponta, com o protagonismo dessa comunidade que está dentro desse ciclo de invisibilidade, né? Dessa nuvem cinzenta social que a gente vive, né? Isso mudou muito a minha cabeça nas entregas do projeto, justamente por querer ir para lá e me adaptar lá, não adaptar aqui para que as pessoas venham para cá. Esse aprendizado, acho que a gente pegou um pouco da Joyce também, né? Porque, assim, a gente que tá, eu e o Guilherme, a gente tá mais no operacional, né? No dia a dia ali do Hackathon, né? Que agora tá na 3ª edição, ano passado foi a 2ª. E operacionalizar isso e sempre colocando o neurodiverso no centro, eu acho que esse foi um dos grandes ganhos que a gente teve ao longo dessa 2ª edição, né? Então, a gente pensar como que vai ser a experiência dessa pessoa neurodiversa e tá aberto a ouvir essa pessoa. Então, a gente tava, pelo menos as 2 semanas de projeto, e até bem antes, na verdade, a gente sempre tava buscando feedbacks, principalmente da comunidade neurodiversa que estava participando do Hackathon, que a gente teve uma representatividade bem grande, mais de 40% das pessoas que participaram da 2ª edição eram pessoas neurodiversas. Então, eu acho que ouvir essas pessoas, e eu acho que essa experiência se aplica muito a uma experiência de uma empresa, né? Então, se a empresa estiver aberta, né, na minha concepção, para ouvir essas pessoas e, de fato, tiver vontade de incluir, ambos os lados só têm a ganhar, né?
as pessoas muitas vezes elas não expõem isso delas por algum receio, alguma coisa no mercado de trabalho, na empresa, numa entrevista? Eu acho que há um receio em relação a esse processo. Talvez a Joyce possa falar melhor e a Elise consiga falar melhor desse ponto, mas acredito que há um receio dado a ignorância da sociedade em relação a isso, né? Então, acho que com certeza há esse entrave, né? A pessoa, às vezes, ela se reconhece como neurodiversa, mas ela tem medo ou um tipo de problema de falar isso. Certo, Joyce? Eu tô errado, tô falando besteira. Não, você estava bem certo, e acho que só para complementar a tua fala, Caio, a questão que quando a gente fala de neurodiversidade, né, a gente fala do aspecto mental. E aí, quando a gente fala do aspecto mental, a gente também fala de saúde mental. E quando a gente entra nessa esfera da saúde mental, de qualidade de vida em relação à saúde mental, ainda existe um preconceito muito arraigado, assim, na sociedade, né? Tomar antidepressivos, saca? Passar em psiquiatra, passar em psicólogo, é um grande tabu, né? É um grande tabu a pessoa chegar e falar que toma Ritalina, sabe? Então, existe muito disso também, né? Não existe somente, acho que o receio de expor, mas é o receio do todo. Às vezes, chegando em casa, na família, falar, preciso de ajuda, né? Quantas pessoas que eu já conheci que com diversas questões mentais para ser tratadas, para ser cuidadas, e a família já rotulava como uma pessoa doida, né? Tipo, isso é médico de doido. Isso aqui não pode fazer porque é coisa de doido. Ou, né? Então, acho que a dor, além da neurodiversidade, dessa questão desse olhar mais empático, é como a gente está olhando na questão da empatia como um todo, né? A gente fala muito do Setembro Amarelo, da prevenção do suicídio, e a gente fala muito a questão da escuta, muito a questão do acolhimento, mas o quanto eu estou tratando a minha condição, o quanto eu estou cuidando da minha mente, na questão de passar regularmente, talvez, dos profissionais que talvez eu precise diante de uma neurodiversidade que eu tenha, o quanto eu estou tendo acompanhamento periódico de profissionais qualificados, o quanto eu estou tendo de acompanhamento em relação aos medicamentos que eu tomo, o quanto eu estou tendo de acompanhamento em relação à minha alimentação, a qualidade de vida, tanto no aspecto físico e mental, e tudo isso acaba influenciando nessa questão da pessoa talvez estar travada para expor ou não, porque não adianta eu talvez ter um gatilho ou uma ideação suicida e a pessoa querer me ouvir, e depois que ela me ouve, tudo que eu preciso de adaptação não está lá, sabe? Acho que a escuta ela é importante dentro do processo, o acolhimento é importante dentro do processo, mas toda essa questão que eu estou colocando aqui também é importante dentro do processo da neurodiversidade, e aí quando a gente começa a falar mais a fundo de saúde mental, é da saúde como um todo também. Eu acho que essa questão de saúde, talvez a Elise possa complementar, mas começa desde a infância, né, até, acho que se a pessoa tem acompanhamento desde criança, possivelmente ela consiga ter uma vida adulta, né, mais saudável, né, Elise? Eu ia voltar um pouquinho e responder a pergunta que a Ari fez, dizendo que a real inclusão acontece quando a gente consegue ver o outro e adaptar o mundo, a nossa realidade, todo o contexto social, legal, atitudinal, ambiental, arquitetônico, em todas as perspectivas, para acomodar aquelas particularidades individuais, porque afinal de contas somos todos seres plurais, isso é o que enriquece a nossa sociedade, e assim de fato conseguir acomodar as necessidades particulares e individuais de cada um para ter um melhor desempenho, né, de cada um dos membros dessa sociedade, para que a sociedade seja um ambiente mais acolhedor, mais empoderador, um ambiente mais autogerível, né, melhor para se viver. E, de fato, se a gente consegue fazer essa adaptação desde os primórdios, né, em todas as etapas do desenvolvimento societal e humano, a gente vai naturalmente ter um melhor ser humano no final, uma melhor sociedade no final. Então esse acompanhamento é muito importante, à medida que a gente também vai acomodando para empoderar essas pessoas, né, com ou sem particularidades individuais, para ter o seu pleno desenvolvimento.
Bom, eu já tive uma pessoa próxima a mim que era neurodiversa, né? E falando da infância, né, que a gente comentou aí, a gente sempre tentou cuidar dela do mundo externo, né? Tratando assim como uma diferença e não como uma doença, né? E porque a gente sabia que ela tinha capacidade, comprometimento, confiabilidade de qualquer um, né? Mas o que a gente sentia é que quando a gente externalizava isso, né, pro mundo, ela sentia necessidade de provar pra pessoa o tanto que ela era capaz de fazer aquilo como outra pessoa normal. Então, Joyce, você já sentiu essa necessidade, essa obrigação de provar que você é capaz de fazer o mesmo? Acho que boa parte da minha vida eu vivi querendo provar algo para as pessoas, sabe? Acho que eu mudei muito o meu pensamento sobre isso de uns 2 anos pra cá. Hoje eu falo que eu não quero provar nada pra ninguém, sabe? Uma coisa que eu me lembro de uma frase que uma amiga minha me falou uma vez que faz muito sentido, que ela disse assim: Joyce, qualquer lugar do mundo é o seu lugar. Então, se eu quiser ficar em casa o dia todo querendo dormir, é o meu lugar. Se eu quiser estar tocando o Autismo Tech da maneira que a gente tá, é o meu lugar. Se eu quero estar aqui conversando com vocês, é o meu lugar. E é o meu lugar porque eu sou pessoa. Eu tenho as minhas necessidades humanas como qualquer outra pessoa, independente de características, sabe? A gente está no nosso lugar aqui, saca? A gente tá conversando, a gente tá tendo, acho que, os nossos protagonismos dentro das nossas histórias, sem questionar, talvez a gente questione a nossa capacidade, mas acho que diferente, acho que do lugar que eu tô, por ter uma característica, uma neurodiversidade e certas deficiências, certas limitações. Eu falo isso entre parênteses, né? E isso, tipo, eu fiquei a vida toda querendo provar ao contrário para as pessoas, porque todo mundo falava, nossa, você não tem capacidade, ou tipo, as pessoas riam quando eu tinha certas viagens, assim. Eu sempre fui uma pessoa que sonhou muito, que sempre quis coisas absurdas, sabe? E os absurdos que eram no passado hoje não são, porque é real. E hoje eu falo, assim, que acho que tem muito a ver também com a questão do capacitismo, né? A questão do que a pessoa com deficiência é uma guerreira, um guerreiro, é um super-herói por superar a questão da deficiência. E não é, porque quando a gente, além da neurodiversidade, mas quando a gente fala de deficiência, a gente fala de limitação que a pessoa tem, tanto na natureza física, mental, intelectual, e que essa limitação pode ter a página 2, né? Eu sempre falo isso, porque uma limitação da pessoa que está em cadeira de rodas, às vezes a barreira que ela tem é a escada, é o elevador. E quando... Não é o elevador, é a escada. E quando a gente coloca o elevador e coloca a rampa, aquilo que é limitação vira inclusão. E aí, quando essa pessoa tem essa adaptação, ela consegue trabalhar de igual para igual com qualquer pessoa, sabe? Sem precisar ter aquela atitude de guerreiro, de guerreira. E isso é muito complicado nessa questão da visão capacitista, e tem muitos movimentos do autismo que criticam o capacitismo sendo capacitistas ao mesmo tempo, porque fala, né, tipo, meu anjo, meu filho, colocando, né, tipo, como se a gente fosse seres evoluídos, seres né, que está aqui para ensinar as pessoas. E a gente não está aqui para ensinar as pessoas, ou somos seres evoluídos. Somos pessoas com certos comportamentos diferentes, neurodiversos, querendo estar dentro de uma sociedade. E às vezes a gente é barrado porque as pessoas colocam a gente num patamar que às vezes a gente nem quer. Eu não quero, talvez, ser uma pessoa evoluída, ou ser um anjo, ou ser uma evolução espiritual. Eu só quero ser a Joyce que quer fazer o que sonha, pagar os boletos e viver a vida que vive, sem precisar, tipo, ter que provar alguma coisa pra alguém. E isso tem muito a ver com o capacitismo, porque quando a gente romantiza essas condições, a gente deixa de falar de políticas públicas, né, em relação da gente conseguir deixar os ambientes mais acessíveis e mais inclusivos para as pessoas. Quando a gente romantiza e fala de uma maneira, né, poetizada, com essa inspiração, a gente esquece que somente 1% dessas pessoas conseguem chegar, talvez, nesses lugares, e os 99 estão desempregadas, dependendo do LOAS, dependendo de muitas outras coisas que o governo tá nem aí, sabe? Quando a gente pensa em custos de terapia, de tratamento para as pessoas que são neurodiversas, são custos absurdos que o governo
governo não está preocupado em pagar, sabe? Então são muitas outras coisas. Quando a gente tem que provar algo para alguém, a gente simplesmente passa borracha diante de todas essas dores que existem, porque a gente reforça esse tipo de discurso. Ô Joyce, você acha que, pensando na área da tecnologia, a gente, no Brasil, é uma sociedade muito capacitista? A gente é capacitista, a gente é preconceituoso, a gente é racista, mesmo com as tecnologias. As pessoas que criam tecnologias, principalmente aqui dentro do Brasil, são pessoas que, de alguma certa maneira, chegaram por lá por ter certos privilégios. A gente vive em certas bolhas, né? E aí, quando eu chego dentro de uma empresa e eu vejo a pessoa desenvolvendo produto ou serviço, eu sempre faço a pergunta: esse produto e esse serviço que está sendo criado, né, foi pensado para mulheres? Foi pensado para pessoas com deficiência? Como uma pessoa com tetraplegia vai navegar no site? Como uma pessoa com deficiência visual vai entrar no site? O público-alvo, você conseguiu ter noção que pessoas pretas ou pessoas com outras diversidades, trans, né, pessoas LGBTs, também pode ser o público-alvo final? E aí, quando a gente vê dentro das empresas e dentro das instituições, as pessoas que estão desenvolvendo esses produtos são pessoas que nunca tiveram contato direto com a diversidade. Eu falo com a diversidade humana, né? Às vezes eu estou criando talvez um produto aqui e aí eu esqueço que talvez o meu usuário final pode ter tetraplegia. E o quanto eu estou me preocupando para conversar com esse usuário, né? Eu vejo muito das tecnologias que são criadas não somente no Brasil e no mundo, mas assim, as entregas de produtos que a gente desenvolve é muito mais uma feature, é mais um produto bonito, mas é excludente. Muitos dos produtos são excludentes em diversas questões, não somente de neurodiversidade, mas a diversidade como um todo. Mas quando a gente consegue enxergar a potencialidade que a tecnologia pode trazer, a gente vê que também a tecnologia é o meio da gente acabar com essa exclusão. E é por isso que o movimento do Autismo Tech, né, a nossa startup, a Infinity Evo, tem esse objetivo de tirar um pouco essa cultura que a gente tem dentro do universo da tecnologia e trazer alguma luz, né, em relação a esses debates, a essas discussões de como a gente pensa os nossos usuários finais, tirando o padrão, né, normativo que a gente está acostumado dentro das pessoas que a gente cria. Como um dos cofundadores, é uma luta, assim, diária pra gente até mesmo, no meu caso, pensar diferente, assim, né, porque acho que são tantas coisas que estão já desde da infância, a gente pensa de uma forma e às vezes a gente precisa se desconstruir pra a gente efetivamente entregar um produto que vai ser usado tanto pela pessoa neurodiversa quanto pela pessoa neurotípica, mas também a gente pensar nesses recortes de raça, de gênero, enfim, são muitos recortes. Isso, eu e Marcelo, né, a gente está conversando muito sobre isso, a gente traz essas questões, né, como que a gente consegue, primeiro, eu, Joyce e Marcelo, a gente pensa bastante sobre isso, né, que como que a gente consegue, primeiro, criar esse produto que a nossa startup está se propondo a criar de forma assertiva, de forma a atingir o que a gente quer, o nosso objetivo, mas ainda assim incluindo esses outros recortes, né? Então acho que esse é o ponto principal que a gente vive quebrando a cabeça e a gente, obviamente, a tecnologia tá aí para ajudar nessa caminhada. Quer comentar alguma coisa, Marcelo? Porque você acaba sendo, imagina, a gente tá falando de inclusão no mercado de trabalho de pessoas neurodiversas, mas quando você dá de cara com o nosso produto, a nossa plataforma, ela não inclui outras diversidades ou outros tipos de você encarar aquilo e não enxergar. Por exemplo, a Joyce, ela coloca muito bem, às vezes, quando a gente tá tratando alguma coisa relacionada à nossa marca, à nossa identidade, ou enfim, do jeito que a gente está trabalhando, e ela fala, mas desta forma, quem tem algum problema visual, por exemplo, ele não vai conseguir identificar o que a gente quer passar. Ou como que a gente vai pensar isso também para alguma pessoa que tem algum tipo de deficiência auditiva? Então, eu acho que a gente acaba englobando e tentando ser inclusivo em todos os aspectos, né, e não só dentro da neurodiversidade,
que eu acho que, assim, é quase que você acaba tendo uma sensibilidade maior de enxergar as diferenças e torná-las de uma maneira natural. A Ariadne colocou uma pergunta e, às vezes, o que acontece, os neurodiversos ou quem está no espectro, ele nem sabe que ele tá no espectro, ele nem foi diagnosticado, então ele acaba se guardando, e aí na questão de você tentar enxergar essa pessoa, como ele não foi diagnosticado, como ele não tem esse perfil ainda, ele se retrai. Então a gente quer trazer tudo isso para a discussão e de uma forma mais abrangente possível, sabe? E mais humana, né? Sim, total. E o que o Marcelo e o Caio trouxeram agora de exemplo é um exemplo, assim, tipo, de como a gente pode, de fato, fazer produtos mais humanizados. E como a gente faz? Tendo time diverso, né? Eu aqui, tipo, a Infinity, e colocando o Autismo Tech aí junto com o Guilherme, tipo, eu sou uma pessoa que tá dentro do espectro, que vive diversos outros recortes, né? Sou mulher, sou preta, então todos esses recortes também me diz como Joyce e levo isso pro time. E o Marcelo já tem a questão da filha dele ter o diagnóstico de autismo e ele ser pai de autista. O Caio e o Guilherme são pessoas que estão interessadas para de fato querer entender esse universo, mesmo nunca tendo talvez anteriormente diante desse projeto algum contato com o autismo. E aí temos também a Elise, que é especialista em autismo. Então toda essa diversidade da gente debater, conversar, expor ideias e falar de assuntos complexos é um caminho para a gente começar a tentar de fato resolver certos problemas, né? Porque é uma coisa que eu vejo muito, às vezes, uma coisa que eu já observei de um evento que eu fui, de várias equipes, né? Tipo, 90% da galera do evento eram homens que estavam desenvolvendo produto para mulheres e tinha poucas mulheres dentro do evento e tipo, e como homens vão desenvolver produto para mulheres, sendo que não tem mulheres dentro do lugar, né? E o nosso time tem toda essa preocupação de ter, acho que a visão dentro desse processo de quando a gente fala de inclusão e acessibilidade. E isso é o que a gente quer pregar diante de outras empresas, né? É isso que a gente quer levar, essa nossa cultura, para as outras empresas, para outras instituições, para a gente mostrar que a diversidade de se pensar e de falar de problemas complexos é uma saída para a gente também incluir mais as pessoas e talvez deixar essa utopia de uma sociedade igualitária para ser algo real, sabe? Quando a gente percebe que de uns anos para cá, né, hackathons e projetos similares com outros nomes mais parecidos, né, se tornaram pauta diária da jornada de transformação dos negócios das empresas, em algum momento também ficou claro que são plataformas de empoderamento das pessoas e transformação social, né? Então foi muito nisso que a gente se agarrou com a experiência aqui, humilde ainda da FIAP minha, ao fazer hackathons, porque a primeira edição foi dentro do Hospital Psiquiátrico Felipe Pinel, né, em Pirituba, focando nos familiares, nas crianças autistas que lá passam no processo terapêutico. E a Joyce foi palestrante, foi participante do time, né, que deu origem a Infinity Evo junto com o Caio, e ela provocou a gente ali falando, galera, os autistas crescem, eu fui diagnosticada com 21 anos, e contou toda a sua história para a gente poder pivotar e olhar também o autismo dentro da vida adulta, né, olhando que 85% dessa galera está fora do mercado de trabalho, que tem 16 vezes mais chance, segundo pesquisa, de cometer suicídio, que foi uma coisa que a Joyce comentou agora há pouco. Então, esse processo de imersão que eu tive junto com o Caio e junto com o restante da galera que está aqui, eu acho que é fundamental para mostrar que dentro dessas minorias sobreagrupadas que hoje as empresas tratam como pilar estratégico, né, como diversidade e inclusão, a neurodiversidade precisa ser alocada, precisa ter um slot ali muito carinhoso para tratar gênero, tratar raça, tratar os demais recortes, mas tratar também a neurodiversidade. Então tem sido uma experiência bem impactante e na ponta, né, como a gente comentou, né, de estar lá nesse mundo e trazendo esse protagonismo para a comunidade a partir daí. E aí viabilizar isso, sensibilizar as empresas, atender as expectativas da comunidade, é uma coisa que a gente vai experimentando no dia a dia, colocando a pessoa autista no centro dessa jornada toda, né? Isso aí é legal, Guilherme, porque, me corrijam se eu estiver errada,
Eu entendo que a neurodiversidade está tirando, né, o foco aí da cura e incluindo e cuidando, né, dos neurodiversos, né. Eu acho que o ponto é a neurodiversidade é entender que não há cura porque não é uma doença, né. Então, eu acho que esse é o ponto. Tô certo, Elise e Joyce? Concordo demais, assim, porque infelizmente dentro da nossa caminhada, e é uma coisa que eu sempre comento, que a gente sempre vai barrar em muitos movimentos de autismo e outros movimentos em relação a que são capacitistas, que tem essa pregação da cura, né, de normatizar um certo comportamento. Eu tava comentando isso com uma amiga hoje. Uma amiga sinalizou pra mim que algum comportamento dela, assim, que pra mim é tão desperceptível, incomoda outra pessoa. E eu falei assim, pra você, tipo, te incomoda? Ou você se sente bem diante desse comportamento, né? Então foi um questionamento que eu levei pra ela, sabe? Eu acho que uma coisa que eu sempre falo e que é importante a gente colocar aqui, e isso é uma mensagem que eu falo diretamente para familiares, para pais, né? Que quando tem um diagnóstico lá do filho ou da filha com autismo ou com alguma outra neurodiversidade ou alguma outra deficiência, parece que aquela pessoa tá afardada ao fracasso, parece que aquela pessoa nunca vai conseguir ter o seu lugar no mundo, né? E uma coisa que eu sempre falo e que eu aprendi, né, acho que até mesmo por referência dos meus pais e das pessoas que participaram da minha evolução como pessoa, que me deram o meu caráter e que me ajudaram muito na minha construção como Joyce, uma coisa que eu aprendi é que a gente deve parar de olhar as pessoas por expectativa. A gente tem muito esse olhar, e isso é tipo algo natural, nós como pessoas, seres humanos na Terra. A gente sempre olha a outra pessoa por expectativa. Eu, como Joyce, às vezes eu sou olhada por expectativa pelo meu pai, pela minha mãe, pelo meu chefe, pela minha companheira, sabe? E eu não quero ser expectativa de alguém, eu quero ser a Joyce aonde eu estiver, saca? E é isso que pega muito, porque muito dos familiares, principalmente eu falo que a família é a base, muito dos familiares, quando tem um filho com uma filha com autismo, com alguma outra característica, a expectativa é que aquela pessoa haja como uma pessoa comum, né? Eu escuto muito, nossa, eu só queria que o meu filho ou minha filha falasse eu te amo. Eu só queria que o meu filho ou minha filha me abraçasse. Eu só queria que o meu filho ou minha filha pudesse falar. E aquela pessoa, às vezes, pode amar você. Às vezes, aquela pessoa quer abraçar você, só que a expressão dela é outra, sabe? Não é o que a gente espera. Mas isso não quer dizer que aquela pessoa é fria contigo ou, tipo, desconsidera o que você sente. Então, isso é algo muito importante da gente ter o cuidado e olhar com mais cuidado, da gente amar a pessoa com consciência. É uma coisa que eu aprendi muito com uma amiga minha. A gente tem que amar as pessoas com consciência, porque quando a gente ama inconsciente, a gente se machuca e machuca as outras pessoas que fazem parte desse processo. E aí, quando a gente se machuca, a gente acha que a cura é a solução, sendo que a cura, às vezes, está em nós primeiro, sabe? Curar as nossas dores para depois querer pensar em curar o outro. Porque aquilo que a gente pensa que é cura, talvez não seja. Eu acho que é algo reverso, dependendo da circunstância e da situação que a gente está inserido. Eu acho que é aprender a conviver com a pluralidade da sociedade, né? Como disse a Elise no começo do papo, né? Acho que aceitar a sociedade plural, que isso é maravilhoso. Eu sou uma pessoa muito diferente da Joyce, eu sou diferente do Marcelo, sou diferente do Guilherme e sou muito diferente da Elise, e a gente tá produzindo algo incrível e nós somos amigos, assim. Então eu acho que essa é a questão, sabe? Eu ia só complementar, aproveitando a fala da Joyce, que foi brilhante, né? A diferença passar a não ser vista como uma limitação, mas como uma característica, né? Nem sendo de fato um diagnóstico, uma deficiência em si, ela não é sinônimo e equivalente à limitação, à desvantagem. A limitação e a desvantagem vêm quando se encontra
as características individuais com as características ambientais e o casamento não é perfeito, né? Aí vem a limitação, como a Joyce mencionou do cadeirante. O cadeirante vai encontrar a limitação, né? Ele vai experimentar a limitação da deficiência dele no momento que ele encontra uma barreira arquitetônica que é uma escada. Né? Então, a gente entender que características individuais não necessariamente são desvantagens, né? Se elas receberem o respeito da acomodação necessária para que elas tenham a melhor performance. O Autismo Tech, né, como o Guilherme colocou um pouco mais cedo, é um hackathon. Inicialmente foi pensado como um hackathon lá em 2018 pela FIAP, junto com alguns outros amigos, e a primeira edição foi realizada no Hospital Psiquiátrico Felipe Nel, e o foco era bastante encontrar soluções tecnológicas para ajudar a comunidade autista, mas com foco nos familiares e no entorno. Então, eu fui um dos participantes desse hackathon, porque até então eu era aluno de graduação da FIAP e sempre quis participar de um hackathon e também gerar algum impacto, um negócio de impacto para a sociedade. Falei, bom, é a minha oportunidade de fazer isso. E aí eu participei lá dentro, como o Guilherme colocou, eu conheci a Joyce, que ela foi palestrar e também ela era integrante de um outro time, e a gente teve essa ideia de uma plataforma. No início era uma plataforma bastante focada na criança neurodiversa e como que a gente conseguia tratar esse todo, né, que está em volta dessa criança. E aí, nisso, a gente ficou em segundo lugar e a Joyce, com o projeto dela, que era um outro projeto muito bom, ficou em terceiro. E eu continuei com esse projeto a trancos e barrancos, ele nem se chamava Infinity Evo, mas eu continuei com ele, né, sempre com aquela vontade de continuar, né, com essa iniciativa. E aí, a minha relação, principalmente com a Joyce, foi evoluindo para uma relação mais de amizade, e aí foi natural que a gente acabou juntando, vamos dizer assim, os trapos, entre aspas, e falando, a gente é sócio nessa parada, né? Então, foi de lá para cá, a gente tem evoluído bastante no projeto. Esse ano, depois acho que o Marcelo e a Joyce podem comentar mais sobre a startup, a gente tá seguindo por um caminho bastante interessante. E aí, o Hackathon, a segunda edição, chegou naturalmente também, porque a gente chegou pro Guilherme, eu e a Joyce falamos, nós três falamos, vamos fazer a segunda edição, mas dessa vez com foco no mercado de trabalho. E aí, essa segunda edição foi em 2020, devido ao contexto de pandemia, foi totalmente online, que foi um desafio gigantesco pra gente, e a gente tava morrendo de medo de fazer essa edição online, pensando, nossa, a gente quer, de fato, incluir a pessoa neurodiversa nos grupos. Foram 16 grupos, 96 pessoas participando, só que como que a gente vai conseguir conciliar isso de forma online durante 2 semanas, mantendo engajamento, e aí acabou que a gente conseguiu entregar um hackathon bastante interessante, com muita representatividade da comunidade neurodiversa, e o melhor, né, a Magalu foi uma das patrocinadoras, né, a principal patrocinadora dessa segunda edição do hackathon. E aí, como desdobramento natural na terceira edição, que vai acontecer esse ano, a gente incluiu trilhas de capacitação de 11 semanas para pessoas neurodiversas. Então, a gente vai selecionar algumas pessoas, porque a gente percebeu na segunda edição que só, entre aspas, o hackathon, a gente estava atendendo pouco a comunidade. Então, a gente viu que tinha uma necessidade de capacitação dessas pessoas neurodiversas e, por outro lado, tinha uma necessidade das empresas de ter mais contato com essas pessoas e, de fato, aumentar as chances de empregabilidade. Então, nessa terceira edição, a gente está montando 3 trilhas de capacitação em tecnologia, desenvolvimento, testes, alguns outros temas. E, por fim, vamos fechar com um hackathon também online para mais pessoas. Então, é um projeto bastante ambicioso que eu, o Guilherme e a Joyce, todo mundo, na verdade, da Infinity está tocando, e da FIAP também está dando super apoio. E obrigado aí a Magalu também por patrocinar a segunda edição e nos convidar para esse podcast. Cara, só complementar esse segundo que você falou, né, da importância da inserção do pilar de capacitação, que eu acho que é super, super, super relevante, e também da gente estar junto com a Elise, com uma galera forte também, Joyce liderando o grupo de pesquisa, com esse design de experiência de aprendizagem inclusiva, né, fazendo o tombamento aí desse conteúdo das empresas
trilhas para uma abordagem que está dentro das rotinas, dos códigos, das características da galera que vai entrar nas trilhas, e a gente também poder aumentar, como você falou, as chances de empregabilidade. Não abdicar do hackathon também, como uma forma também de prática, né, de formação, digamos assim, de um TCC dessa galera toda que vai se misturar com outras que virão de mar aberto, né, que a gente vai recrutar assim como na última edição, e dessa vez, ao invés de demandar, né, a criação de soluções para a inclusão da pessoa autista no mercado de trabalho, a gente está dando liberdade criativa para os grupos criarem o que eles bem entenderem. Eu acho que são alguns drivers importantes para a gente continuar pivotando o modelo, deixando cada vez mais encorpado, né, contando também com o Marcelo, também com um toque importante, né, com um conhecimento que só agrega a essa jornada que a gente está, né, com o brilhantismo da Joyce total, assim, na percepção, no detalhe, na Elise com o coeficiente técnico, e eu e você como bons fazedores de ata, né, de reunião, na abordagem com as empresas. Obrigado. E consolidando a operação do projeto. Acho que é isso. A Infinity, a gente tá muito feliz, como o Caio falou, a gente estava nos trancos e barrancos. O Caio me chamou lá atrás pra gente tomar um café, e nessa a gente fez amizade. Aí a gente viu, tipo, tava em um projeto junto com a Elise, né? A Elise não participou diretamente do evento do primeiro Autismo Tech, mas ela me auxiliou bastante no processo de cocriação. E aí, quando veio essa ideia de juntar as forças, eu falei, vamos embora. E aí eu trouxe a Elise, e aí consequentemente também trouxe o Léo, que é o desenvolvedor tá na parte de desenvolvimento, e a gente teve o presente do ano passado, o Marcelo chegou até a gente, e é uma pessoa também que falo que agrega muito o time, e a gente tá aqui fazendo agora um trabalho que acho que a gente saiu do estágio de iniciação, sabe? Tipo, nossa, o que a gente vai fazer pra, tipo, a gente já sabe o que vamos fazer, tipo, e vamos executar, né? A gente já tem uma noção, né? E estamos numa fase de começar a executar o produto, que tem muito a ver com a questão de inserção dos autistas no mercado de trabalho, com essa questão de como a gente olha de uma maneira humanizada, né, os processos seletivos, porque igual a gente fala muito aí na questão do recrutamento, na questão de contratar pessoas, a gente sempre tem muito aquela questão, né, de ser apresentável, de saber se comunicar, de saber se expressar, e é muito comum na nossa cultura, principalmente aqui no Brasil, a gente ter essa questão de vamos, né, tipo, fazer um marketing pessoal primeiro antes de mostrar o meu técnico. E muitas pessoas que estão dentro do espectro, que estão na neurodiversidade, tem essa barreira da questão de funcionar diferente e de não se comunicar, né? De como a gente quer que as pessoas se comuniquem. Mas isso não é, tipo, não desconsidera a capacidade técnica, a capacidade de tudo que ela já estudou, de tudo que ela já aprendeu e que pode agregar muito dentro das empresas, né? Então a gente tá trazendo dentro do nosso produto um pouco dessa cultura, um pouco essa construção, né? Acho que não é somente entregar um produto para o mercado, mas também entregar uma nova cultura para o mercado em relação de como a gente está olhando os nossos colaboradores e como a gente consegue falar de inovação quando a gente respeita a diversidade, né? A gente fala muito de inovar, mas como a gente inova tendo pessoas com o mesmo padrão de funcionamento, né? Será que o Steve Jobs, o Bill Gates, né, os grandes inventores e inventoras que a gente tem aí de contexto, de história, pensaram como o padrão ou, tipo, tiveram que sair da caixa, né? Será que essas pessoas também estavam na neurodiversidade? Então, é tudo isso que a gente quer colocar dentro desse produto. É um produto que a gente vai tentar trazer essa questão de humanizar esses processos, mas também de trazer uma nova cultura, de tipo, da gente pensar em ideias inovadoras, mas também, antes de executar alguma ideia, a gente respeitar essas diversidades, porque isso é fundamental dentro de um processo de inovação, né? Eu acho que a Infinity, por si só, ela é uma inovação. Eu acho que ela é quase que um twist no ponto de vista, assim. A Infinity, você consegue enxergar pelo ponto de vista do neurodiverso, né? Então, só essa mudança, só essa questão de você estar olhando por esse ponto de vista, você já
pode se considerar uma coisa inovadora. Então, eu enxergo, e eu acho que todos aqui, né, eu sou o caçula, né, então eu cheguei com uma visão quando eu tive contato com o Autismo Tech, quando eu tive contato com a Infinity, enfim, eu enxerguei aquilo e falei, caras, eu acho que é um grande potencial da gente abrir uma nova aba pro mercado e mostrar que precisa ter um outro ponto de vista. E assim, de um jeito mais poético falando, e aí eu já um pouco mais como pai, como falando um pouco com o coração, a minha filha não é verbal, né? Então, tem muitos autistas neurodiversos que eles não são verbais. Então, a Infinity é quase que a voz deles, né? Para que eles possam ser enxergados, você dê essa oportunidade, que as empresas tenham essa oportunidade também. Então, é quase que um ganha-ganha, porque a Infinity dá oportunidade para que as empresas possam olhar por esse ponto de vista e serem mais diversas, serem mais inclusivas e realmente mais sensíveis assim a todos os aspectos humanos. Eu acho que é nesse ponto que a Infinity é uma startup que é inovadora, não só pelo ponto de vista tecnológico, de tecnologia, enfim, de mostrar um comportamental, mostrar que as tensões e as oportunidades, elas têm que ser dadas igualitariamente, eu não sei. Equitativo, acho que essa é a palavra. Que você consiga ter acesso. Eu acho que esse é o principal. Se eu tivesse que colocar qual é a gênese da Infinity, eu colocaria essa expressão, é a mudança num ponto de vista e você olhar por esse ponto de vista. E a gente, essa mudança, assim, a gente, como eu disse, né, quando a gente criou, né, lá na primeira edição do Hackathon, né, a ideia era bastante, assim, o cerne era o mesmo, mas a ideia era um pouco diferente, assim, né, era mais focado na vertente infantil, né, mas a gente acredita que esse ano, principalmente, né, a gente está reposicionando isso, então vai ter uma série de novidades aí, inclusive enquanto a marca, enfim, acho que isso, Marcelo tá tocando mais com a Joyce, eles são os experts nisso, eu sou, como o Guilherme disse, o cara que faz ata de reunião. Então, a gente tem um potencial aí gigantesco e espero de todo coração que a gente consiga impactar tanto as empresas quanto a comunidade neurodiversa. E você que está escutando a gente até aqui e acompanha o podcast, se inscreve ou segue aí na plataforma que você usa para escutar. E se puder deixar um review lá no Apple Podcasts, ajuda demais a gente chegar para mais pessoas. A gente tá no Twitter e no Instagram como Cabeça de Lab, e eu tô no Twitter como @3cores. Eu tô no Instagram como M_M Vasconcelos e no LinkedIn como Milene Mancini Vasconcelos. Eu tô no Insta como @Guilherme Estevão, vulgo Estevão, como foi rebatizado aqui em São Paulo, e no LinkedIn também /Guilherme Estevão. Aqui do meu lado, apesar de eu não usar muito Instagram, mas eu tô no Instagram como Caio Bogos, BOGOS, e no LinkedIn /Caio Bogos. Então, no meu Instagram é Joyce com Y_ Rocha da Silva, e no LinkedIn pode me encontrar com Joyce Rocha. No Instagram eu tô como Marcelo Project e no LinkedIn Marcelo Fernandes. Vocês podem me achar no LinkedIn, no Facebook ou no Instagram com Elise Lisboa. No Insta é @elise.lisboa, Facebook Elise Lisboa, LinkedIn Elise Lisboa. E as redes é legal falar as redes da Infinity. Boa. LinkedIn /Infinitievo, e no Instagram é Infinitievo, @Infinitievo, EVO. Boa. Segue a gente que em breve a gente vai ter muita novidade legal lá nas nossas redes. Bom, mas galera, valeuzão mesmo pelo apoio aí, por vocês participarem, por aceitarem o convite. Não, obrigado, a gente que agradece. Foi um prazerzão, adorei o papo.